a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Jesus Cristo fala na sua palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. Em João capítulo 10 e versículo 9, Jesus fala: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Ele é o único que pode salvar o homem da condenação do inferno. Quero ler uma carta que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Amém? O apóstolo Paulo fala que nos finais dos tempos haveria muitos homens enganadores, homens que iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas acontece que Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus, ele é tão grande, que foi capaz de ter dado o seu Filho, aquele a quem Deus confiou tudo, foi quem Deus fez também o mundo, e todas as coisas existem por causa dele. A Bíblia diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas esse Jesus Cristo, que derramou o seu sangue inocente, o seu sangue puro, o seu sangue carmesim, o seu sangue que perdoa os pecados, e através do seu sangue, de sua morte, ele levará muitos à glória, pois uma vez ele entregou-se pelos pecados de muitos. A primeira vez que ele veio como cordeiro, como uma ovelha, que diante dos seus tosqueneadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi odiado. Trocaram ele por Barrabás. Os judeus não aceitaram ele como rei. Eles falaram que rei sobre eles era César. Jesus Cristo veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A Bíblia Sagrada diz, em Lucas capítulo 10, quem vos ouve a voz, a mim também me ouvem. E aqueles que me ouvem, ouvem também o Pai que me enviou. Mas se não ouvem a voz, a mim também não me ouvem. E se não me ouvem, não ouvem o Pai que me enviou. A Bíblia diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O temor a Deus é o homem se apartar do pecado, porque ser santo para Deus não é o homem ser melhor do que o outro. Ser santo para Deus é o homem se abster da imundícia da carne, se separar deste mundo, porque o mundo anda em direção onde o vento assopra, onde há multidão, onde há aglomerações de pessoas, todos buscando um próprio interesse.
todos se reunindo para se vangloriar, pensando que são melhores, pensando que são superiores a si mesmos. Mas acontece que Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, Ele veio para remir o seu povo dos seus pecados. A Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para os doentes, Ele veio para os enfermos, Ele veio chamar o homem ao arrependimento. Ele é a luz do mundo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Mas Jesus Cristo está sendo rejeitado. Agora não é apenas pelos judeus, mas também pelos gentios. Mas acontece que o Evangelho é esperança ao homem, enquanto ele está vivo, enquanto ele está se movimentando, enquanto ele tem o ar para respirar, enquanto ele tem o oxigênio, enquanto o homem está deitando, se levantando, trabalhando. A Bíblia diz que Deus não tendo em conta o tempo da ignorância dos homens, anuncia agora em todos os lugares que se arrependam. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade é atribuído a Cristo como o Senhor da glória. Ele que próprio diz: eu sou a verdade, para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. A verdade que foi manifesta a todo mundo. A Bíblia diz na Epístola de Romanos: visto que não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus assim os abandonou, porque trocaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Trocaram a luz pelas trevas, trocaram o certo pelo errado, trocaram Jesus Cristo pelo diabo, trocaram Deus por riquezas, trocaram a glória de Deus pela glória dos homens, trocaram a vida eterna pela vida presente, estão trocando a primogenitura, o direito de salvação, por uma vida fajuta, por uma vida enganosa, por uma vida de pecado. Mas a Bíblia diz que fomos comprados por um alto preço. A Bíblia diz que a redenção do homem, o preço foi pago caríssimo. E aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Este Evangelho que foi oferecido e é oferecido até os dias de hoje a todos os homens, quer sejam aqui no Brasil, quer sejam na Europa, na Ásia, na África e em outros continentes. A Bíblia diz que é gratuito a salvação. O homem não precisa pagar, porque o dinheiro do homem não é suficiente para pagar a remissão de sua vida. Você acha que eu não ia chegar aqui? Este foi o preço da dívida, porque quando o homem caiu no jardim, o homem perdeu a imagem de Deus, o homem perdeu o temor a Deus, o homem perdeu a comunhão, o homem perdeu o direito de viver eternamente, porque quando Deus criou Adão, foi para viver eternamente. Mas depois que o homem caiu, depois que a transgressão que o homem cometeu contra Deus, a Bíblia diz que não contenderá o Espírito do Senhor para sempre com o homem. Jesus Cristo veio resgatar aquilo que o homem havia perdido. Jesus Cristo veio devolver o que o homem havia perdido, a vida eterna, a eternidade. Por isso que o opróbrio que veio ao homem através da desobediência, através da negligência a Deus, Jesus Cristo cumpriu o que os profetas falaram. Jesus Cristo cumpriu o que estava escrito na lei de Moisés. Jesus Cristo veio, padeceu, foi humilhado, foi injuriado, cuspiram nele, trocaram ele, rejeitaram ele, afrontaram ele. Mas a Bíblia fala que ele triunfou sobre a morte. Ele não teve pecado, não houve engano em sua boca. A Bíblia diz que foi perfeito. O que Cristo fez na cruz foi perfeito,
foi agradável a Deus, mas deveria as nossas culpas, os nossos pecados caíssem sobre ele. Ele levou na cruz, ele cravou na cruz a cédula do pecado, para que o homem tivesse acesso. Está escrito na Epístola aos Hebreus: este vive novo caminho que ele nos consagrou, a sua carne que foi rasgada igual véu. A Bíblia diz: cheguemos com confiança e com inteira certeza ao trono da graça, por causa de Jesus Cristo, porque ele é a primícia dos que dormem, ele é o primogênito dentre os mortos. Por ele o homem recebe a vida, e a vida com abundância. Nele está escondidos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Em Cristo Jesus o homem tem vida plena, o homem é liberto, o homem é solto de suas prisões, de suas algemas. Mas quão difícil é o homem resistir à verdade da palavra de Deus, porque a opressão, a supressão, a depressão, os contrariamentos que o homem tem promovido consigo mesmo, ele não crê mais no que está escrito nesta palavra, porque o pecado tem endurecido o seu coração. Ele dorme em pecado, ele come em pecado, ele trabalha em pecado, mas ele não consegue perceber, porque os ouvidos estão tapados, os olhos estão cegos, o coração está endurecido. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 3, não tenham o seu coração endurecido. Jesus Cristo, quando fala através de Paulo, era um arquiteto. Ele pôs a sua vida em exposição a Cristo. Ele não fez questão de nada. O apóstolo Paulo não cobiçou prata de ninguém, o apóstolo Paulo não cobiçou ouro de ninguém, o apóstolo Paulo não cobiçou nem vestimenta de ninguém, o apóstolo Paulo não buscou riqueza, o apóstolo Paulo não pregou reino terrestre. O apóstolo Paulo fala na carta de Filipenses: carrego no meu corpo as marcas de Cristo. É o sofrimento que Cristo, por causa do nome dele, o apóstolo Paulo estava enfrentando. E hoje você vê a distorção do evangelho. Deus vai dar casa, Deus vai dar casamento, Deus vai te fazer empresário, Deus vai te tornar isso, Deus vai te tornar aquilo. Dá Deus tanto, Deus te dará tanto em dobro. Mas é um falso evangelho que tem promovido as pessoas, mesmo elas vivendo no pecado, mesmo elas vivendo em desobediência a Deus. Um evangelho que não traz transformação, um evangelho que faz com que o homem, estando em adultério, permaneça. Um evangelho que torna o homem o que ele quer, ele faz o que quer. Mas com Deus não é assim. A palavra de Deus é imutável, Deus é imutável, geração vem, geração vai, mas a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não mudou, o mundo está mudando. O homem pensa hoje uma coisa, amanhã ele muda de pensamento. Mas a Bíblia diz que não há esquadrinhação, nem sombra de dúvida no pensamento de Deus. O que Deus determinou conforme a sua palavra, a seu tempo se cumprirá. Porque a palavra de Deus não é como a palavra do homem. O homem marca um acordo com você hoje e amanhã dá desculpa. Mas Deus não. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A Bíblia diz que este mundo está selado por Deus. Não espera melhorias neste mundo, porque daqui para pior. Se a sua esperança estiver nessa terra, você vai sofrer os detrimentos, os danos de um severo e justo juízo. Mas se teu coração, a tua esperança está posta em Cristo, ainda que você morra, Ele há de ressuscitá-lo na ressurreição, porque Ele é a ressurreição e a vida. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus? Deus não habita em templo feito por mãos de homens, nem tampouco é servido pelas mãos dos homens. Deus não é servido por homem. Foi o diácono Estevão que falou para os principais sacerdotes: que casa vós me edificareis, ó casa de Israel? Porque o céu é o trono de Deus, a terra é o escabelo dos seus pés.
A Bíblia diz que Deus ajunta as águas dos oceanos inteiros em sua mão, na coxa de sua mão. Ele inclina para ver o globo terra. Ele chama as estrelas, cada um pelo seu nome. A Bíblia diz que cada estrela se difere de outra, de sua glória. Deus firmou os firmamentos dos céus. Está escrito em Gênesis, capítulo 1 e versículo 14. Deus colocou eles para sinais de tempos, de fim de tempos. São sinais que mostram que Jesus Cristo vem vindo aí. A Bíblia diz que o que você deve fazer, faça agora, porque o tempo está acabando, a oportunidade vai passar. Jesus Cristo veio para santificar o homem, e a palavra de Deus santifica o homem em toda a verdade. Ela purifica o pecado do homem, mas o homem precisa largar o pecado, porque se o homem falar para Deus, eu confesso o meu pecado hoje, e amanhã torna a fazer pior, da boca para fora. Muitos estão fazendo assim. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Mas quando o homem está indo diante de Deus, ele está rasgando as vestimentas. Exteriormente, Deus não agrada. Deus não atenta para a aparência do homem. A Bíblia diz que quando você orar a Deus, rasga o seu coração. É com lágrimas. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. A alegria do mundo é passageira. O que o homem tem e que ele prioriza, o que ele leva em consideração, para Deus não tem valor. Porque o que tem valor para Deus é a alma do homem. Foi por causa da alma do homem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. O homem não paga com dinheiro. Vida eterna, o homem não pode comprar com os bens que ele tem nesta terra. Dá licença, eu estou pregando a palavra. Dá licença. Não, chapa. Deixa ele pegar. Olha ali na frente, Maria. Vou filmar. Olha ali na frente, passa o primo, vamos lá. Para aí. Fala, deixa ele. Deixa ele brincar. Deixa ele começar, chapa. Vai se converter enquanto é tempo. Vai voltar lá para a igreja. Missionário não anda desse jeito. Olha ali na frente do bar do primo. Fica aí, ouvindo. A Bíblia fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos para o Senhor como um dia. Tô vendo, tá doida já. Jesus Cristo falou para o homem insensato, rico, em Lucas capítulo 12: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? O homem está pensando que depois que morrer, vai para purgatório. Ele está pensando que vai reencarnar numa outra vida com outro corpo. Tem uns até pensando que nesta vida foi ruim, na outra vai ser bom. Se foi humano, na outra vai ser cachorro, vai ser cavalo, vai ser elefante. O Chico Xavier falava que ele veio na reencarnação de João Batista. Conversa fiada. A Bíblia diz que depois que o homem morre, segue-se o juízo. O que o homem vai fazer para escapar da ira futura? O que o homem vai fazer para escapar da condenação do inferno? Rezando a Ave Maria é pouco. Maria não pode rogar por ninguém, nem agora e nem na hora da morte. Mas o Papa quer que você acredite. O Chico Xavier quer que o homem acredite em sua doutrina, em sua filosofia. Mas Jesus Cristo falou mais do inferno do que qualquer outra pessoa. E os homens não gostavam. Os judeus não gostaram. Os fariseus muito menos. Os escribas não aceitaram o discurso de Cristo. Mas a Bíblia diz que tem um povo na terra que se chama igreja. Jesus fala: bem-aventurado é aquele que não me viu e crê. Bem-aventurado é aquele que teme a Deus. Bem-aventurado é aquele que guarda os seus mandamentos.
Bem-aventurado é mais do que feliz. Deixa eu botar fora, cala a boca aí, pelo amor de Deus. Vai lá pra acordar, filho. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus? O homem, depois da morte de Cristo, ele passou a ser o templo de Deus. Ô, João, pra quê? Jesus fala em João 3, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Jesus fala, quando entrardes numa cidade, dizei, é chegado a vós o reino dos céus, arrependei-vos. O reino de Deus não é comida, não é encher barriga, como muitos estão pensando, não é se tornar empresário, como Edir Macedo fala. Reino de Deus não é isso. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Quem nisto serve a Cristo, agradável a Deus e aceita aos homens. Reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele o acolá ou ele aqui, porque o reino de Deus estará dentro do homem. O Espírito Santo de Deus, ele guiará o homem em toda a verdade. A Bíblia diz, não sabeis vós que vós sois o templo de Deus? O que o homem está fazendo com a casa de Deus? Uns estão pensando que a igreja é a casa de Deus. O templo religioso é o lugar que Deus habita. Jesus Cristo falou através de Paulo, vós sois o templo de Deus, porque o que habita em vós proveniente é de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo foi dado àqueles que obedecem a Deus. O Espírito Santo não é um espírito maligno que muitos estão pensando, não é um ser qualquer. Ele veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para estar com a igreja, para estar com aquele que teme Jesus e guarda os seus mandamentos até a consumação dos séculos. Porque Jesus falou que passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passa. Mas o homem que destruiu o santuário de Deus, essa história aí que falar que Deus não vai julgar ninguém, então você está precisando ler a Bíblia, examinar a palavra de Deus, porque o Papa Francisco uma vez falou que Deus não tem coragem, não vai ter coragem de jogar alguém no inferno. Então ele não acredita no que Jesus falou, porque o rico estava no inferno, clamando por uma gota de água. Ele estava clamando, porque quando estava vivo, só pensou em gastar dinheiro, só pensou em beber cerveja, só pensou em gastar, viver uma vida regalada e esplendidamente. Não se preocupou com a morte, porque quem está vivo não pensa que vai morrer. Quem está vivo não está preocupado que um dia vai morrer, porque se tivesse, correria para Jesus, porque Jesus é vida. Jesus fala em João capítulo 5, na verdade vos digo, que quem crê em mim e guarda a minha palavra, já passou da morte para a vida, não entrará em condenação, mas terá a luz da vida. Quem tem Jesus tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus está morto em seus pecados, delitos e ofensas. O homem pode andar para cima e para baixo, ele fala que tem uma religião, ele fala que crê em alguma coisa. Crê em quem? Porque para eu falar de alguém, antes eu preciso conhecê-lo. E a Bíblia diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quando se prega o Evangelho para os que estão de fora, soa como uma parábola, porque ouvirão e não entenderão, verão e não perceberão. O Evangelho não é essa conversa fiada que o homem vai estudar na faculdade e aprender alguma coisa de Deus. Evangelho não é o homem cursar curso de teologia e fazer bacharel. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é tirar o homem das trevas, tirar da mão de Satanás.
e colocar nas mãos de Deus. Evangelho não é conversa fiada. Evangelho não é brincadeira de criança. Jesus fala que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e segue-me. A Bíblia diz que quem não renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Mas aquele que destruir o santuário de Deus, Deus também o destruirá. A Bíblia diz que Deus é amor, mas a base do seu trono é justiça e juízo. Chegará o tempo, está escrito no livro de Apocalipse, que Deus vai destruir os pecadores. A Bíblia fala: eis que vem vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer justiça e juízo. Em Salmos capítulo 9, a Bíblia diz que Deus se fez conhecido pelo juízo que fez. Na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia faz referência ao grande e terrível dia do Senhor. O profeta Joel, o profeta Sofonias, o profeta Ezequiel falaram que o dia do Senhor será dia de grande indignação, será dia amargo, será dia de dar a recompensa. Mas Jesus veio nos livrar desta tão grande ira, porque depois que a igreja subir para o céu, a Bíblia fala que virá 7 taças da ira de Deus contra esta terra. Os gafanhotos com o veneno de escorpião vai atormentar os homens durante 5 meses. Os homens vão fugir buscando pela morte e não vai encontrar. A pessoa não quer morrer hoje porque ela não está preparada para a morte. Ela se sente desse jeito, ela não está preparada para morrer. E o que o homem vai fazer então? Porque o corpo é de Deus, mas cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se tem alguém sábio neste mundo, faça-se louco. A Bíblia fala: somos loucos por amor de Jesus Cristo. A sua loucura é expressada em quê? No fanatismo do futebol? No fanatismo da política? A sua loucura está manifesta em quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho deste Evangelho. E o que eu prego aqui, eu prego nas igrejas, onde eu tenho oportunidade. O que eu prego aqui, eu prego em casa, para minha esposa e para minha filha. Prego para os meus familiares, que são tudo católicos. Está indo para o inferno adorando Maria, rezando a Ave Maria, fazendo aquilo que abominava a Deus. Mas eles não querem aceitar a verdade. O sangue deles, das minhas mãos, naquele dia eu não terei culpa deles, porque eles escutaram. Mas Jesus falou que um profeta não tem honra na sua pátria. Este mundo aqui, eles rejeitaram o Messias. Jesus falou: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitaram. Jesus está enviando a igreja e o mundo não está aceitando. Jesus enviou os seus apóstolos e mataram uns, prenderam outros, envenenaram, maltrataram aqueles que Deus enviou. Por que fizeram isso? Porque odiaram a luz, odeiam a luz, odeiam a verdade, odeiam Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo:
O Senhor conhece os que são seus, e o que professa o nome de Cristo, apartem-se da iniquidade. Deus não se deixa escarnecer. Deus não mudou. Mas as religiões estão apresentando diversos deuses, diversos senhores. Usa o nome principal de Deus e o nome principal de Cristo, mas por detrás é o corrompimento do Evangelho, é a distorção da verdade, falando algo em nome de Deus, falando alguma coisa em nome de Jesus Cristo. Mas Paulo falou: nós não somos como muitos que ganham para falsificar o Evangelho. Antes da presença de Deus, falamos com sinceridade e com verdade. O Evangelho é a única esperança. E essa palavra não passa. Qual é o que você vai escolher? Porque a vida é uma só. Depois que morre, acabou. Ninguém vai para o céu porque pensa que é bom. A Bíblia diz que na terra não há um bom. Não há ninguém que peque e não faça o mal. Ninguém vai para o céu porque fala: ah, eu nunca matei, nunca roubei, eu não bebo, eu não fumo. A pessoa não vai para o céu por fazer obra de caridade, porque se fosse assim, Jesus não precisava vir ao mundo morrer por nossos pecados, porque a obra do homem seria melhor do que a de Cristo. Foi Deus que proveu vestimenta para o homem. Ele sacrificou o cordeiro antes da fundação do mundo, vestiu Adão e Eva de roupas de cordeiro. Mas se você está usando o templo de Deus para se prostituir, deitar com meretrizes, beber, fazer o que quer, o homem não escapará ao juízo de Deus. O homem não vai passar impune. Deus não tem o culpado como inocente, nem o inocente como culpado. O homem sabe que está fazendo alguma coisa contra Deus, porque no coração do homem a lei do Senhor está escrita. Não é como em tábuas de pedra, mas com o lápis do Espírito Santo. Jesus Cristo está voltando. Aqui Paulo fala que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Para que perder tempo estudando, adquirindo conhecimento, se o verdadeiro conhecimento o homem despreza? E o verdadeiro conhecimento está na palavra de Deus. Você anda nos transportes públicos aqui de São Paulo e você vê alguém lendo um livro, mas não é o da Bíblia, é o Harry Potter, é o do Chico Xavier. Lê qualquer outro livro, mas a Bíblia Sagrada é só para quem é crente em Jesus, é só para quem não se envergonha dele, é só para quem ama ele e não é da boca para fora. Andar com Bíblia, ah, quão difícil é você ver um. Deus falou para Jeremias, no capítulo 5 do seu livro: dê voltas em Jerusalém e vê se você encontra alguém praticando a justiça e buscando a verdade, que eu me compadecerei dele. Vê se você encontra. Você pode dar as voltas aqui em São Paulo, é difícil encontrar. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Sábios segundo o mundo. A Bíblia diz que se os príncipes deste mundo
conhecesse a sabedoria de Deus, nunca se teria crucificado o Senhor da glória. Mas eles trocaram a sabedoria deles pela sabedoria de Deus. Aliás, a de Deus pela deles. Trocaram o conhecimento de Deus pelo conhecimento humano. Você não vê como a ciência até hoje quer colocar na cabeça das pessoas que o homem descende do macaco, que o homem tem DNA de macaco? Só se for ele e a família dele, porque eu vim de Adão, eu sou semente de Adão. E agora a semente de Cristo, se ele e a família dele é parente de chimpanzé, aí eu e minha casa somos de Deus, somos a imagem e a semelhança do Criador, porque Cristo resgatou o que o homem havia perdido. O opróbrio do pecado manchou a semelhança de Deus, mas Cristo vivificou quando ele morreu, quando ele entregou a si mesmo em preço de redenção. Porque Adão, porque Moisés, porque Abraão, porque Isaac, Jacó, nenhum dos profetas fizeram o que Cristo fez. Eles apenas foram mensageiros daquele que havia de vir ao mundo. E o maior profeta, nascido dentre mulheres, falou: este é o que vem após mim, o qual não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Ele é antes de mim. Jesus falou para os judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Eles falaram para Jesus: tu não tens nem 50 anos? Como dizes que Abraão, nosso pai, te viu? Porque Jesus falou que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Ele viu a glória. Ele viu. Jesus falou para os seus discípulos: muitos profetas do Antigo Testamento desejaram ver um dos dias do Filho do Homem e não puderam. Eles desejaram, eles anunciaram, mas o maior desejo deles era de ver. A Bíblia diz que como eles eram estrangeiros em uma terra estranha, eles desejaram uma pátria melhor, uma pátria eterna, aonde o artífice e fundador é Deus. O seu corpo é templo de Deus. E o que o homem está fazendo com ele? Porque quando eu não conheci Jesus, eu ficava bebendo cachaça para lá, jogando futebol para cá, saía correndo atrás de ídolo de funk, ídolo de futebol, querendo me tornar jogador profissional. Mas depois que a graça e o amor de Deus, segundo a sua misericórdia, houve com a minha vida, então a luz raiou. E eu tive que escolher ou Cristo ou permanecer em meus pecados, amando este mundo. A Bíblia diz que todo aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Você escolhe. Como um dia eu tive uma escolha, eu tive que rejeitar o futebol, essa idolatria dos infernos. Eu tive que rejeitar o funk, essa idolatria dos infernos. Mas você tem a mesma condição e a mesma opção que eu. Ou larga de uma vez, ou será condenado para toda a eternidade. Ou você confessa a Cristo e seja liberto da ira futura e seja livre da condenação do inferno. Ou você vai para lá cantando funk, assistindo futebol, bebendo cerveja gelada, gritando, político para cá, político para lá. Mas o meu reino não é daqui, falou Jesus. Jesus falou em João 17: vós não sois do mundo, por isso que o mundo não vos ouve. O mundo não consegue ouvir a igreja, porque a igreja não é daqui. O linguajar dela não tem nada a ver com o linguajar dos mundanos. Mas o linguajar da igreja é santo. Ele professa o evangelho, e o evangelho é boas novas. Você não precisa pagar com dinheiro.
Jesus Cristo tem misericórdia da sua alma. Foi assim que fizeram com Jesus. Zombaram dele, blasfemaram dele, mas ele se manteve calado. Ele deu testemunho da verdade. Ele sabia que para aquela hora tinha vindo ao mundo. Ele veio para ser entregue na mão dos pecadores, ser rejeitado pelos judeus, a sua linhagem terrena. Mas a Bíblia fala que em tudo ele agradou ao Pai. Ele foi obediente até a morte de cruz. Deus o exaltou. Jesus fala que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Jesus se humilhou. Ele tomou forma de homem, fez servo dos homens. Ele aniquilou-se a si mesmo. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se fez menor do que os homens. Ele despiu da sua glória, da sua majestade. Ele se tornou igual a nós. Em tudo foi tentado, mas ele foi fiel. Fiel a Deus, fiel ao propósito, fiel na missão. Ele não falhou, ele não fracassou. Ele foi a causa de salvação para todos os homens. Mas Paulo fala: não querem receber o amor da verdade para serem salvos. Antes tem prazer na iniquidade. A iniquidade é a prática do pecado. O homem sabe que é errado, mas ele insiste, ele persiste no erro. Ele sabe que não pode, mas está dando benefício a ele, está fazendo ele prosperar, está fazendo ele progredir na vida, está dando uma boa assistência à sua vida. Mas o que adianta? O que adianta ter tudo e não ter nada perante Deus? Porque rico para com Deus não é aquele que ajuda a riqueza para si. Então clame pela misericórdia de Jesus. Põe sua boca no pó. Quem sabe haja esperança. Amém? Deus tem misericórdia da sua vida e te leva ao arrependimento através do seu Espírito. Amém, irmãos? Eita. Glória a Jesus. Tem um senhorzinho ali blasfemando. Aí ele sentado lá. Tá um pouquinho embriagado, eu acho. Que Deus tenha misericórdia dessa alma. Muito movimento aqui. Que é bom para poder pregar. Esse aqui é o ponto de pregação que Jesus nos preparou para poder utilizar para anunciar o Evangelho. Amém, irmãos?